Bom dia, pessoal. Hoje, 20 de dezembro de 2024. Foi-se embora o ano, né? Graças a Deus. Vocês sabem que ontem a minha sogra fez uma janta de Natal e daí no dia mesmo, 24, ela vai lá em casa. Eu tava lá tava a família da minha cunhada lá, os filhos e nós também, e a Thalitinha e as três cachorrinhas daí. Meu cunhado, a nossa e a Thalitinha. E aqueles cachorrinhos fervendo pelo apartamento da minha sogra, que antes não tolerava cachorro e agora tá lá com as cachorrinhas em volta dela. E essas coisas, gente, elas têm que ser muito bem aproveitadas, elas têm que ser ruminadas. Como eu falo sempre para vocês, porque são momentos preciosos assim que a gente tem na vida. Então, numa vida de muitas aflições, de muitos dias maus e de coisas que a gente não gosta, os momentos bons eles têm que ser esticados ao máximo assim para a gente aproveitar. Aí a gente passa mais tempo feliz. Eu espero que vocês estejam bem e desejo para todos também que tenham boas festas e tal. Já é um motivo de alegria você estar vivo aqui ouvindo e eu estar aqui falando. Sinal de que passou mais um ano e nós tivemos o privilégio de permanecermos vivos. Palavra que o Espírito do Senhor me traz ao coração hoje para compartilhar com vocês, ela diz respeito à confiança. E lembra que eu falo muito a respeito da psicologia na igreja? Tudo basicamente gira em torno de confiança. A tradução aqui, inclusive na Bíblia judaica, da palavra fé é confiança, né? E vocês vejam, a gente é bombardeado desde criança, né? Com uma série de eventos na nossa vida que vai minando a nossa confiança. Depois, a gente tem dificuldade com tudo na vida e as pessoas desenvolvem várias patologias psicológicas assim por causa dessa questão da confiança. Não sei se você já tinha pensado nisso. Eu vou usar alguns versículos bíblicos e alguma coisa de experiência para ver se eu posso ajudar vocês. Nós vamos começar lá em João 12, um episódio bastante conhecido, logo depois da ressurreição do Lázaro. Lembrem que eu estou com a Bíblia judaica aqui, então as palavras às vezes são engraçadas assim a pronúncia, né? Vejam só. 6 dias antes de Pesach, que é Páscoa, Yeshua chegou a Ben-Aniá, onde Elazar, que é Lázaro, vivia, o homem a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Eles prepararam um jantar em honra a Jesus. Marta servia a refeição enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Maria pegou um quartilho de óleo, de nardo puro, que é muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, de modo que a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos Tamidim, Yudá de Quiriote, ou Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, disse: Este perfume vale o salário de um ano de trabalho, porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Ele, porém, não falou isso pela preocupação com os pobres, mas por ser ladrão. Ele era responsável pela bolsa de dinheiro e continuava a roubar dela. Até aqui. Gente, eu notei uma coisa aqui, um padrão na Bíblia e uma coisa que aconteceu muito comigo aqui e que pode ter acontecido com vocês. Ou pior, que vocês podem ter causado em outras pessoas. Dá tempo de consertar. Então vejam, quando a gente começa a estudar a Bíblia, todo mundo quer se identificar com algum personagem da Bíblia, né? Abraão, Israel, Caleb, Moisés, né? Pô, e eu pensei assim que eu estava me identificando muito com Judas. Porque eu sempre tive um problema de confiança muito grande, depois de adulto. Eu não conseguia confiar nas pessoas assim, e até hoje mesmo eu eu tenho uma certa ressalva com a maioria das pessoas. Não sem razão. Não sem razão. Só que assim, percebam, Judas, ele não confiava nas pessoas, né? Porque ele fazia um negócio errado e aí ele desconfiava ali, que nem essa história ali.
Por que não deu dinheiro para os pobres? Mas não era porque ele queria dar dinheiro para os pobres mesmo, é porque ele era ladrão. Tinha um outro motivo por trás disso. E a maioria dos desconfiados, a maioria dos paranoicos assim com os negócios, pode ser duas origens. Ou porque a pessoa faz a coisa errada, ou por causa dos machucados que ela recebeu na vida. Querem ver? Salmo 116, 11. Davi falando: Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar. Não se pode confiar em ninguém. Não se pode confiar em ninguém. Por que Davi estava falando isso aqui? Por causa das traições. Agora pensem bem uma coisa. Nós nascemos, tá? Quando Deus nos manda para o mundo, nós temos algumas expectativas, assim. Que a gente vai nascer, vai ter um pai que vai cuidar da gente, que vai ser o provedor da casa. Vai ter uma mãe que vai nos dar de mamar, que vai nos apresentar as relações sociais, assim. O pai espelha a imagem do Deus Pai e a mãe espelha a imagem do Espírito Santo, assim, nesses relacionamentos. Tá bom. Aí você nasce numa casa onde primeiro o pai tem conflito com a mãe, tá? Depois você descobre que aquele pai é agressivo, bate em você, briga com você, xinga em você. Depois você descobre que esse pai não era uma pessoa de confiança, que ele bebia, que ele jogava, que ele tinha outras mulheres, que ele fazia um monte de coisa que na verdade ele não podia estar fazendo na sua frente. Ou seja, coisas erradas. Aí você tem uma mãe que se importa mais com os outros do que com você. Uma mãe agressiva que te bate, que xinga ou que traía seu pai. E aí você não confia em ninguém. Aí você tem os primos, os amigos, o próprio irmão, você tem os coleguinhas de escola que ou batem em você, ou te colocam apelidos, ou te humilham, ou te logram e te tomam tuas coisas, ou traem a sua confiança. E aí? Como é que fica essa situação? Aí a gente chega na adolescência, vamos conversar aqui o que acontece na juventude aí. Os piá brigam com os outros e tentam humilhar os outros. Um quer ser melhor que o outro. Os piá vão atrás das meninas para querer se aproveitar das meninas. Sempre foi assim. Aí a menina cai na conversa do piá e depois o piá não queria nada com ela, logra ela. Viu? Como é que a gente vai chegar na fase adulta tendo confiança? Como é que a gente vai chegar na fase adulta sendo inocente? Você sabe a piada do Jacozinho, né? Que o pai do Jacozinho chegou, colocou ele em cima do guarda-roupa para dar uma lição. Ele falou: Jacozinho, bula que papai pega você. Né? Eu pensava que era piada de turco antigamente, é judeu por causa do nome Jacozinho, né? Daí o Jacozinho pula, o pai faz assim, o Jacozinho no chão. Viu, Jacozinho? Nem na papai não dá para confiar. Entenderam? E essa é uma situação assim, da lei do Gerson, coitado. Eu gosto de levar vantagem em tudo. E a gente cresce com isso. Davi diz assim: Eu não parei de crer, mesmo quando eu disse que ninguém merece confiança. De novo, olhem a minha mão. Eu não parei de crer, mesmo quando eu disse que ninguém merece confiança. Tá? Deus nunca falha com a gente. Ele teve um compromisso com a gente e as alianças que ele fez, ele sempre cumpriu. Tá? Analisem lá 1 Timóteo 2,14. Diz assim: Eva foi enganada e tornou-se transgressora. Então o engano, ele vem do diabo, desde o começo da história da humanidade, e isso nos retira a confiança. Porque uma vez que você é enganado, você já não confia mais em ninguém. E é interessante isso. Uma pessoa inocente hoje no mundo, ela sofre muito. Ela sofre muito porque ela é enganada todos os dias. As pessoas estão aí para se aproveitar da gente, para olhar quem tem um pouco de dinheiro e tomar de diversas formas, de nos levar para o engano. Querem um exemplo? Quem for mais velhinho que nem eu, então vamos pegar um cara do cinema, o 007, né?
007 fazia o quê? Ele batia nos outros, ele bebia, ele fumava, ele andava de carrão e saía com as mulheres mais bonitas do filme. Tá bom? Esse era o modelo que era apresentado. Pros piá, não preciso dizer mais nada, né? Sujeito quer atrair um piá, é você botar um carrão, uma moto bonita, uma mulher, e aí o que se coloca junto? Bebida e cigarro. E todo mundo fazia isso. O povo ia e fumava e destruía a sua saúde por isso. Isso é só um exemplo. Só um exemplo. Hoje tem formas mais sutis de enganar as pessoas e todo mundo está enganando todo mundo todo dia. Tá? E aí a gente perde a confiança. Por vários motivos, que nem eu falei. Ou porque o sujeito é acostumado a fazer a coisa errada e aí ele desconfia de todo mundo em volta, né? Porque ele mesmo não é digno de confiança. Então as pessoas também não são, como Judas. Tá? Mas daí eu fui analisar melhor, digamos, vamos pegar a minha experiência própria. Se eu começar a pensar assim, quantas vezes me lograram quando eu era criança, quantas vezes enganaram, e eu já falei pra vocês que eu era meio autista, então eu tinha essa tendência de confiar nas pessoas, né? Eu contava, não guardava segredo, eu abria as coisas para os outros, tinha dificuldade de dizer não. Daí o que aconteceu? De tanto aquilo me causar mágoa e machucado, na família, nos amigos, na escola, em toda parte, eu comecei a me tornar um adolescente onde eu procurava então enganar os outros. Por quê? Porque todo mundo queria me enganar, então era uma defesa. E depois, quando eu me converti, porque adulto e me converti, aí o que aconteceu? Eu tive que reescrever tudo isso de novo. Tudo isso. Então hoje eu tenho que manter, como diz Jesus, ser simples como as pombas, mas sagaz como a serpente. Pô, difícil, né? Mas assim, o cristão tem que olhar para não ser enganado. Porque a palavra de Deus diz que o anticristo vem de um jeito que ele, se possível, vai enganar os próprios eleitos. A palavra de Deus diz que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar a gente, né? Então, a linguagem do engano está por aí. E é difícil você manter a confiança nos outros quando existe tanto engano. Então, a minha mulher, ela brinca comigo que eu tenho dificuldade de enxergar essa parte má nas pessoas, né? É difícil eu olhar, ou botar os olhos na pessoa e já desconfiar da pessoa. Mas eu prefiro que seja assim. Eu tenho sido prudente na minha vida, mas também tenho tentado não desconfiar de todo mundo. Isso me causa muito prejuízo. Mas hoje já não é um prejuízo que me machuca, como antigamente que me lograva. Hoje é um prejuízo onde eu prefiro dar um voto de confiança para a pessoa, apesar da pessoa me decepcionar logo depois. Porque eu fico tranquilo, eu dei o voto de confiança para a pessoa. Vocês perceberam? É a questão assim, nós não podemos deixar que aquilo que nos machucaram lá para trás nos prejudique principalmente na confiança aqui na vertical. A confiança horizontal, a gente dá o voto, confia desconfiando. E a confiança vertical, a gente confia com todo o coração. De todo o coração. Que é o que Davi diz. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar. Não se pode confiar em ninguém. Eu acho assim. Hoje você não pode confiar na família, você não pode confiar nos pastores, você não pode confiar no governo, você não pode confiar em ninguém 100%, porque as pessoas vão te decepcionar. Mas você pode fazer assim, você pode dar o voto de confiança para essas pessoas, tá? Sem esperar que elas sejam perfeitas. Porque aí, se essas pessoas corresponderem à sua confiança, você vai ficar feliz. E se elas não corresponderem à sua confiança, você vai dizer, bom, eu dei meu voto de confiança. Agora, o voto de confiança que nós temos com Deus, tá? Esse voto de confiança é eterno e permanente, porque Deus não quebra as suas alianças. Então, cuide para que você possa confiar. Identifique da onde que tem a dificuldade de você confiar. Não entregue seu coração senão a Deus, porque senão eles vão machucar o teu coração
e você vai ter mais dificuldade ainda de confiar. E não confunda as duas coisas. A confiança horizontal, que é nas pessoas, e a confiança vertical, que é no teu Deus. Que esse sim, não te decepciona nunca, não vai falhar com você, e durante a tua vida ele vai estar do teu lado, e depois da tua vida ele vem te buscar para te colocar nos seus braços. É por aí. Que Deus abençoe o seu dia.